Vamos falar nesse vídeo sobre salvação e obras. Será que uma contradiz a outra? Será que as duas andam juntas? Será que é necessário ser salvo para praticar boas obras ou é necessário praticar boas obras para que eu possa alcançar a salvação em Jesus? Vamos ver nesse vídeo, através da Bíblia, através da palavra, o que a Bíblia nos fala sobre. Vamos começar aqui em João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui nós vemos que Deus enviou o seu Filho unigênito para nos salvar. E isso começa pelo amor dele, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então, primeiramente, a salvação vem pelo amor de Deus e através do seu Filho. Ele deu o seu Filho unigênito para que nós, para todos aqueles que nele crê, não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então, o primeiro ponto da salvação é o amor de Deus e através do seu Filho Jesus Cristo, que era o seu Filho unigênito. E a partir da morte dele naquela cruz, ele se tornou o filho primogênito, o primeiro filho de muitos outros filhos, que seriam nós, que aceitamos a Jesus como nosso Salvador. Agora vamos para Efésios 2:8 ao 9, que diz assim, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Aqui já começa a falar sobre a graça. Nós temos a salvação pela graça de Deus. Então, pela graça nós somos salvos. Pelo favor merecido de Deus, nós somos salvos. E isso não vem de vós. Então, quer dizer que não vem de nós, vem de Deus. Aqui ela já começa a trazer um pouco mais de clareza para o nosso entendimento. Isso é um dom de Deus e não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, aqui o apóstolo Paulo em Efésios está falando que a salvação ela é um dom de Deus e a salvação ela vem pela graça, que é o favor merecido de Deus. Só que a Bíblia também fala sobre as obras. Então, o que podemos dizer sobre as obras? Calma aí, vamos chegar lá daqui a pouco. Aqui no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10, o apóstolo Paulo fala assim, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, aqui já começa o primeiro passo, com a nossa boca nós confessarmos ao Senhor Jesus e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, é necessário que nós devemos confessar e crer que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê pela justiça e com a boca se faz confissão de fé para a salvação. Aqui então começa o primeiro passo para que nós venhamos alcançar a salvação. O primeiro passo é o quê? Confessar Jesus como nosso Senhor e Salvador. E depois também crer em nosso coração que Jesus Cristo foi ressuscitado dentre os mortos por Deus. Então aqui nós ainda não entramos nas obras. Aqui nós estamos vendo tudo pelo meio de Deus para nós, pelo meio da fé, pelo meio da graça de Deus para com o ser humano. No livro de Atos, capítulo 4, versículo 12, Lucas diz assim, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Então aqui Lucas deixa bem claro que em nenhum outro há salvação, somente em Jesus. Muitas pessoas falam assim, olha, mas todas as religiões levam a Deus, todos os caminhos levam a Deus. Não. Biblicamente, estamos falando sobre a Bíblia. Então, biblicamente, não há outro nome além de Jesus. Não há outra pessoa que você possa clamar, não há outra pessoa que você possa reconhecer como teu Salvador, como teu Senhor, além de Jesus. Aqui ele deixa bem claro, nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Então a salvação ela vem inteiramente pelo nome de Cristo. A salvação ela vem inteiramente por aquilo que Jesus fez por nós naquela cruz e ressuscitou ao terceiro dia. E para finalizar, no livro de Tito, capítulo 3, versículo 5, ele fala muito bem claro que não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então aqui ele fala também que não é pelas obras, ele deixa bem claro, não é pelas obras que vocês têm feito, mas sim pela graça, pela misericórdia do Senhor. Aqui em Romanos 6,23 também fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna através de Cristo. Então em Romanos aqui, até agora nós vemos tudo que é pela graça, a salvação vem pela graça. Então você me pergunta, Betinho, tá bom, mas aonde entra as obras? As obras também me levam à salvação? As obras acrescentem algo sobre isso? Vamos ver sobre as obras também dentro da Bíblia. Agora vamos entrar na parte das obras, que diz aqui em Tiago 2,17. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Aqui Tiago deixa bem claro, se nós dissemos que temos fé em Deus, dissemos que nós cremos em Deus, que nós cremos em Jesus, então nós alcançamos a salvação. Mas se a gente não tiver as obras, quer dizer que essa fé nossa é morta. Em Tiago 2,26 também diz assim, porque assim como o corpo sem o espírito está morto,
o nosso corpo sem o espírito, ele de nada vale, é apenas carcaça. Assim também é a fé sem as obras, é morta. Se eu falo que eu tenho fé em Deus, se eu falo que eu tenho fé em Jesus, se eu falo que tenho fé naquilo que Jesus fez na cruz por mim, porém, sem as obras, a minha fé é morta, a minha fé é em vão. Não adianta nada eu falar assim, olha Deus, eu creio que o Senhor vai me dar um serviço melhor, eu creio que o Senhor vai fazer isso, eu creio que o Senhor vai me dar um emprego, mas se eu não estudar, se eu não fazer um currículo e entregar, de nada vai valer. Podemos pegar aqui também em Efésios 2:10, que diz o quê? Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então quer dizer o quê? Nós fomos criados em Jesus, nós somos, quando Cristo morre na cruz, quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós somos inseridos em Cristo e através de Cristo nós somos feituras de Deus, as quais Deus nos preparou para que nós possamos andar sobre as boas obras. Nós devemos caminhar sobre essas boas obras quando nós somos inseridos em Cristo. Podemos ver aqui também Mateus, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás no céu. Então quer dizer o quê? Que através das boas obras de um cristão, através das boas obras de uma pessoa que foi salva em Jesus Cristo, as pessoas ao nosso redor, as pessoas que estão fora deste caminho, as pessoas que não conhecem a Deus, elas verão a glória de Deus através de nós. E para finalizar sobre as obras, vamos ler aqui em Apocalipse 22:12, que diz o quê? Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Que quer dizer o quê? Que Deus ele vai nos galardoar, ele vai nos recompensar segundo as nossas obras. Mas só que em nenhum momento a Bíblia fala que a salvação vem pelas obras, até porque a salvação ela é um dom de Deus. A salvação ela é uma misericórdia de Deus para com o ser humano. Deus enviou o seu Filho para que ele pudesse morrer na cruz e através de Jesus nós fôssemos salvos. Jesus diz também que eu sou o caminho, ele é o único caminho para nos levar a Deus, a verdade e a vida, e ninguém vê ao Pai se não for por mim. Então a salvação ela não está diretamente ligada às obras, mas as boas obras ela está ligada diretamente a quem é salvo. As boas obras ela mostra, ela denota quem é as pessoas salvas. Elas apontam para Jesus, as boas obras apontam para Cristo, as boas obras apontam para uma pessoa que foi regenerada em Cristo Jesus. Aí talvez você me fale assim, Beth, mas o que são essas boas obras, segundo a Bíblia? Podemos ver aqui, ó, as boas obras são ações de amor e misericórdia e justiça, como está em Mateus 25:35. Porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Era estrangeiro e me acolhesse. Aqui Jesus está falando, eu tive fome, vocês me deste de comer, eu tive sede, vocês me deste de beber. Então quer dizer o que? As boas obras estão relacionadas a ações de amor e misericórdia e de justiça. Podemos ver também aqui, ó, a obediência de Deus, que diz em Mateus 7:21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no meu reino, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. As boas obras estão relacionadas à obediência em Deus. Nós devemos obedecer a Deus. Quando nós obedecemos a Deus, é uma amostra de que nós estamos praticando as boas obras e que nós verdadeiramente somos salvos em Cristo Jesus. Nem todos que falam que amam a Deus realmente amam a Ele, porque é necessário obedecer a Ele. Um dos frutos da obediência, um dos frutos que nós somos salvos é o quê? É a obediência a Deus e fazer a vontade do Pai. É por isso que a gente vê muitas vezes as pessoas falando assim, mas aqui ela fala que ele é crente, mas ele vive mentindo, ele vive passando a perna dos outros, ele vive roubando. Então ele não nasceu de novo, ele não está salvo de fato. Ele apenas é uma pessoa, não é uma pessoa convertida, que teve uma não é uma mudança de mente. Ela é uma pessoa convencida. Ela se convenceu que ela tem Cristo na sua vida, ela se convenceu que ela é uma nova criatura, mas de fato ela não é, porque ela não obedece a Deus. Aqui, ó, quando Mateus 7:21 fala assim, ó, que nem todos entraram no reino dos céus, ela está falando sobre as pessoas que estão dentro da igreja, que nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, realmente estão em Cristo, realmente estão inseridos nesse Cristo, realmente estão inseridos nessa árvore que nos faz gerar bons frutos. Uma outra amostra das obras, daquilo que Deus fez em nossas vidas, quando Deus nos chama, quando nós somos inseridos em Cristo e nós exercemos boas obras, é o fruto do Espírito, que diz aqui em Gálatas 5:22-23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fé. Nós exercemos esses frutos do Espírito porque o nosso eu morreu. É necessário que o nosso eu venha ser enterrado para que o Espírito Santo venha regenerar meu espírito, venha regenerar a minha alma, para que nós possamos caminhar com Cristo e através das nossas vidas as pessoas venham ver Deus em nós. Então quer dizer o quê? Que as obras não nos salvam, mas uma pessoa salva, ela gera bons frutos, ela gera boas obras. Uma pessoa salva que está em Cristo Jesus, ela vai ser uma pessoa transformada, uma pessoa regenerada, uma pessoa que vai, as pessoas olharem para ela, elas vão desejar aquilo que ela carrega,
As pessoas necessitam desejar aquilo que você carrega. Então, é que eu posso entender que o quê? Que as boas obras são atitudes de ações práticas de amor, justiça, obediência a Deus que fluem do coração transformado em Cristo. Elas não nos salvam, porém elas são evidências de uma pessoa salva. E aí? Esse vídeo falou com você? Você aprendeu alguma coisa com esse vídeo? Se você assistiu até aqui, deixa seu comentário, clica aí, ó, curta, comenta, compartilha com seus amigos também, para que nós possamos crescer em graça e conhecimento daquilo que Deus está revelando através da sua palavra.